Bom, eu queria começar esse jogo com animação, com alegria, porém, é impossível depois do jogo que a seleção brasileira fez, do que a gente acabou de ver, e é impressionante como esse roteiro se repete desde 2006 para cá. 2006 foi a França, mas hoje não precisa nenhuma seleção europeia de alto nível para derrubar a seleção brasileira. É Bélgica, Croácia, Noruega, né? E não que não era esperado, tá? É claro que a gente, como brasileiro, se empolga na Copa, viu a evolução da seleção durante os jogos, mas hoje tudo que podia dar errado deu para o Brasil e tudo que podia dar certo para a Noruega aconteceu, tudo que eles queriam. É uma atuação sem que não tem. Eu estou tentando encontrar palavras ainda para descrever, mas eu acho que passa muito por uma atuação individual muito abaixo de todas as lideranças ali desse grupo. E é impressionante como alguns jogadores dessa geração, principalmente de 2018, né, depois daquela Copa em casa do 7-1, aí passou aquela Copa, reformulou de 2018 para cá, nessa 18, 22 e 26, como tem alguns caras que foram muito bem por clube, tiveram carreiras excelentes, mas que vão representar a cara do fracasso dessa seleção brasileira. Caras, inclusive, que estavam ali no lance do segundo gol do Haaland, só olhando, quatro jogadores ao redor dele, só olhando o jogador dominar, esperar o tempo que queria para bater na bola, sem pressionar. E foi uma atuação assim o jogo inteiro. Tivemos erros individuais, tivemos. Bruno Guimarães perdeu um pênalti. Pode acontecer na Copa, pode, mas é uma chance que geralmente muda jogo. Mas a gente sabe que o Brasil não tem um batedor de pênalti de excelência fora o Neymar, que vamos chegar nele, né? Vamos chegar na parte do Neymar aqui. E uma atuação muito abaixo de todos ali. O Casemiro, na minha opinião, muito abaixo, muito apático no meio-campo. Quando teve a oportunidade ali de fazer um cruzamento, quando estava 1-0 ainda para a Noruega, tentou chutar, com o Neymar e o Vini entrando sozinho. Danilo, atuação abaixo também, na minha opinião. É todo o conjunto, não vou falar muito de nomes individuais aqui, porque é chover no molhado, né? É o que a gente já vem falando há muito tempo. O ciclo todo bagunçado, parabéns à CBF. Foi Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival, até chegar no Ancelotti. Uma bagunça completa. Renovação com o Ancelotti sem ver o desempenho que ia ser na Copa do Mundo. Beleza que tem que ter um projeto a longo prazo, foi isso que eles quiseram garantir. E a gente sabe que o Ancelotti é um grande treinador, um dos melhores do mundo, mas passa por ele também essa eliminação. Mexidas estranhas. Porque ele tinha acabado de colocar o Endrick em campo para conseguir transição e velocidade. No primeiro lance já conseguiu isso. O Brasil rouba a bola, toca no Vini, o Vini enfia pro Endrick, o Endrick perde um gol que sim, não pode perder em Copa do Mundo. Não pode de maneira alguma. Mas é um garoto de 19 anos, segundo toque na bola, totalmente frio, que na hora que ele domina ali para preparar para chutar, tem um toquinho a mais na bola, adianta e ele tem que tentar dar um totozinho porque o goleiro chega. E que goleiro, né? Que goleiro, o cara teve uma noite de Neuer no auge. Né? Tem essa piada de todo goleiro contra o meu time vira o Neuer. Realmente, o Nilar virou o Neuer. Pega o Neuer no prime, no auge da carreira dele. Foi o Nilar hoje. Inacreditável, inacreditável. Quando tava 1-0 ainda pra Noruega, ele pegou uma bola que ia ser um gol contra, encobrindo ele, que foi fantástica, sensacional. Ele fez umas 5, 6 defesas que realmente salvou a seleção da Noruega. Mas é enganoso olhar só que foi a atuação do goleiro que salvou. Não, o Brasil jogou abaixo sim. E isso mostra a fragilidade que a Noruega tinha. Porque mesmo o Brasil jogando mal, ainda criou muitas oportunidades de fazer gol. Né? Porém, o Brasil não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. E aí, voltando ao Ancelotti, ele faz a mudança, já dá certo ali a primeira mudança, o Endrick tem uma bola cara a cara e teria outras oportunidades daquela. 3 minutos, 4 minutos depois, 5 no máximo, ele desloca o Endrick para ponta direita, matando a dobradinha com o Vini ali de velocidade e coloca o Neymar. Que aí o brasileiro foi acreditando em alguns milagres para a Copa que não deveria. E aí realmente agora no final precisou de um milagre que não aconteceu. E estava visível para todo mundo que não ia acontecer esse milagre, gente. O Neymar é um craque geracional, é muito bom. A gente viu aí, teve o pênalti no último lance. Ele sabe bater, bola parada, técnica, tudo. Mas fisicamente não tem como acompanhar. Depois que ele entrou, a gente tomou o gol. Certo? Precisava pressionar na marcação para roubar a bola. A seleção já vinha mal na marcação para tentar pressionar. E com o Neymar, então, de frente ali para fazer a pressão, não tem como. Porque ele não aguenta mais fazer esse tipo de trabalho. E a culpa não é dele. A culpa é do Ancelotti que escalou, que colocou, que fez uma mexida que deu certo. O Brasil criou uma chance. 5 minutos depois, matou essa mexida, colocando o Endrick para a ponta direita, tirando o Ryan.
e colocando o Neymar ali de falso 9 para ficar sozinho pressionando. Aí, resultado, ficou o Vini, o Ney e o Endrick, nenhum sem pressionar direito como deveria. Fora que o Brasil deixou a Noruega muito tempo com a bola. Muito tempo mesmo. Não deveria. A Noruega ficou confortável. Essa questão de entregar a bola o tempo todo não dá certo, gente, a seleção brasileira. Eu entendo que o Ancelotti, durante muito tempo no Real Madrid, com esse esquema de transição de jogo, deu muito certo. Mas a seleção tem qualidade para ficar mais tempo com a bola. A gente deixou a Noruega. A Noruega, não foi a Espanha, que é o tic-tac, não foi a França. A gente deixou a Noruega com a bola o tempo todo confortável. O Odegaard deu uma aula de um meio campo ali, de um camisa 10 clássico. Ele dominou as ações da Noruega inteira no meio campo. Ele fez o que quis com o Brasil. Depois que saiu 2-0 ali, no final, ele fez o que quis ali no canto, segurando a bola e ninguém conseguia tomar a bola dos caras. E o Haaland eu não preciso nem falar. Era aí, a Noruega queria, ela confortável com a bola. Jogando na paciência, porque eles sabiam, a primeira bola que a gente achar no Haaland, ele vai matar. E foi o que aconteceu. A primeira oportunidade, ele foi lá e fez. A segunda oportunidade, os caras ficaram olhando, foi lá e fez. E é mais uma Copa do Mundo que a seleção vai e não está preparada. Eu não sei se eles se enganam lá dentro. De olha, não, a gente tá no nível de ganhar uma Copa. Não tá, porque a gente não passa de Bélgica, a gente não passa de Croácia e a gente não passa da Noruega. Se tivesse caído pro Japão, eu acho que seria menos pior do que pra Noruega. Não pelo trabalho que a Noruega vem fazendo, porque no começo da Copa eu apontei o Japão e a Noruega como as duas zebras pra mim, que iam chegar muito longe. O Japão, infelizmente, encontrou o Brasil. Se tivesse caído em outro chaveamento, acho que avançaria. E a Noruega também encontrou o Brasil. Então eu falei, pô, as duas que eu coloquei como zebra, acho que vão cair logo, porque contra o Brasil, acho que o Brasil não vai cair pra nenhuma das duas. Mas eu me enganei nesse sentido, porque eu não esperava uma atuação tão fraca da seleção brasileira, individualmente e coletivamente, como foi hoje. E, claro, mesmo jogando mal, o futebol nem sempre quem joga melhor passa. Porque quem jogou melhor passou, que foi a Noruega. Mas tivemos as oportunidades, tivemos o pênalti, as chances do Endrick, Casemiro chegando ali em vez de cruzar, que tava o Vini, o Neymar entrando sozinho, ele chutou. Teve chute do Ryan, que o goleiro pegou. Teve algumas oportunidades muito claras. O gol que ia ser contra, que ia ser um golaço de cobertura, o goleiro salvou, não sei como até agora. Poderia, jogando mal, ter passado, poderia. Mas deixou o jogo muito confortável para a Noruega. E estamos mais uma vez eliminados aqui na Copa do Mundo. Vamos para 2030 com a outra geração de jogadores como protagonistas, na minha opinião. Como Endrick, Estevão, Ryan, Danilo Santos deve continuar indo, enfim. Jogadores novos que vão chegar com vontade, com novas coisas que a seleção precisa, porém é muito cedo para a gente falar de 2030. Tem 4 anos daqui para lá. Tem que ver como vai ser o trabalho do Ancelotti com esses jovens. Ele vai focar nisso, na reconstrução, ou vai continuar acreditando em caras que vão ser responsabilizados como a cara do fracasso na seleção brasileira? A gente tem grandes exemplos disso. Thiago Silva, um monstro na zaga. Maravilhoso jogador. Na seleção é visto por muitos brasileiros como fracasso pelo choro lá da Copa. Danilo, hoje, é mais um cara que vai ser marcado como o rosto do fracasso de uma seleção que em 18, 22 e 26 não deu certo. Neymar, por mais que se tornou o maior artilheiro da seleção, né, e é um craque geracional, não conseguiu trazer essa Copa do Mundo. E ele tinha uma geração agora que acompanhava em questão de talento, que conseguiria contribuir, mas aí ele não chegou tão bem fisicamente no melhor momento da carreira para essa geração de agora, né? E acho que essa geração vai ser muito mais forte na próxima Copa. Mas para agora é reformulação e não sei, é só tentar assimilar o que aconteceu, porque cara, a gente viu o exemplo maior. Cabo Verde foi eliminado contra a Argentina, mas jogou um futebol fantástico. Por que o Brasil não consegue jogar um futebol bom contra uma seleção média europeia? É simplesmente inacreditável. Eu acho que eu não tenho mais o que explicar aqui, não tenho mais palavras que colocar. E é tentar assimilar essa eliminatória, né? Seguir acompanhando os jogos da Copa. Acredito que a Noruega possa sim passar de Inglaterra ou de México, independente de quem venha. Acredito sim que a Noruega pode passar. E o que resta para nós brasileiros nessa Copa é secar a Argentina, né? Para não chegar na quarta estrela e ficar uma só do Brasil, nossos maiores rivais, já pensou? Enfim, é isso. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta a sua opinião referente ao que o Brasil apresentou. O que você achou da Copa do Brasil? Para mim, os únicos dois que realmente se salvam aqui na seleção nessa Copa,
tirando o Endrick, Ryan, os moleques, que eu acho que não tem nem que fazer essa análise agora, é o Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães, dos caras mais cascudos, sabe? Acho que é esses caras que a gente tem que cobrar e esses caras que a gente tem que analisar. Porque vem participando do ciclo inteiro de Copa e foi os únicos dois que pra mim entregou realmente o que deveria. E na hora que precisou, a nossa zaga não funcionou, né? Realmente a gente sabe que o Haaland é um atacante fantástico, enfim. Compartilha aqui se você gostou do conteúdo, se fez sentido pra você. Se inscreve e segue aqui no Real Gus e também no Banco Reserva. E tamo junto até a próxima com todas as novidades que vão acontecer ainda na Copa do Mundo. Valeu!